Vamos fazer uma oração, então, irmãos. Pai Santo que estás no céu, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Não somos dignos, Senhor, mas sabemos que pelo sangue que Jesus derramou por nós, estamos pertinho de Ti aqui, no Teu santo templo de louvor. Agora, invocamos a presença do Teu Santo Espírito entre nós, Senhor. Que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito possa mover-se entre nós, abrir os corações, para que possamos colocar a Tua mensagem, Senhor, em prática em nossas vidas, Senhor. Fale conosco, Senhor, é o que Te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Eu estou muito feliz de estar aqui depois de um grande período, não é, de refúgio, quarentena e tantas outras coisas que aconteceram. Mas é tão bom a gente estar em comunhão com os irmãos, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre o que Deus espera de nós, né, como povo dele. Eu preparei uma apresentação e eu vou pegar um gancho no sermão do pastor do sábado passado, que foi muito interessante. O pastor falou, não é, quão próximo está a vinda de Jesus pelos acontecimentos atuais que nós temos visto. E ele falou do relógio da meia-noite, que nós estamos há quantos minutos, pastor? Lembra? 1000 segundos? Estamos a 1000 segundos da meia-noite, que os cientistas, então, eles têm isso como previsão, sem terem estudado as profecias. Sem terem estudado as profecias. Né? E nós vimos como o mundo já está pronto. Mas a questão final, não é? Foi, será que nós, como povo, estamos prontos para a volta de Jesus? E todos os eventos que têm acontecido no mundo em relação às catástrofes, a gente nem precisa falar muito, né? Porque a gente está vivenciando uma catástrofe. Tudo isso nos aponta para a breve volta de Jesus. Mas nós também podemos olhar internamente. Dentro do povo de Deus, eu acredito que seria uma prova mais convincente ainda de que estamos muito, muito próximos da volta de Jesus. Então, vocês devem lembrar da citação da senhora White. Está funcionando? O de baixo vai para frente? Tá. Certo. Serviço cristão, na página 30. Ela fala assim: é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Esta obra, feita pela metade, é um constante negar a Cristo, de preferência confessá-lo. Nós já ouvimos, né? Já lemos essa passagem. Deixa eu voltar aqui. Que nenhum entre 20. E interessante, né? Que aqui fala que essas pessoas estão servindo a Mamon. Então, elas estão cometendo idolatria, elas estão servindo ao mundo. São tantos os que introduziram na igreja seu espírito não subjugado, inculto. Seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando um mundo no espírito,
no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes e são inteiramente cheios de enganos em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. Muito forte essa citação. Interessante, simbolizando o mundo no espírito. Então, você pode estar na igreja, você pode professar ser um cristão, mas se você tem no seu espírito o mundo, o que acontece? Você está vivendo como qualquer outro pecador. Você não faz parte do povo escolhido de Deus. E os números aqui são preocupantes, né? Porque se a gente for fazer um cálculo, nenhum entre 20. Nós temos 20 membros aqui na igreja batizados. Que triste, né? A gente pensar isso. Aí a gente faz proporção para uma igreja maior, continua sendo triste. Então, vamos abrir a Bíblia em Números capítulo 25, porque eu quero resgatar aqui um pouquinho o que aconteceu com Israel antiga. Porque a história se repete, né? A senhora White fala que a história se repete, que os profetas falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Então, se nós pudermos meditar sobre o que aconteceu com o antigo Israel, nós podemos aplicar isso aos nossos dias e tirar lições preciosas para nós, né, para os nossos dias. Então, vamos abrir em Números, capítulo 25. Eu vou ler para vocês do verso 1 ao 3. Israel deteve-se em Sitim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Nós já conhecemos essa história. Nós vamos refletir um pouco sobre essa apostasia em Baal-peor. E vamos recapitular um pouco sobre como que os hebreus chegaram até ali, aquele ponto, né, antes de atravessar o Rio Jordão. Então, para isso, eu preparei aqui uns mapinhas, na verdade, com a ajuda dos universitários. O meu filho, né, ele entrou no Google Earth e me mandou, é uma imagem atual essa, de onde houve o êxodo, né, a passagem, na verdade, pelo Mar Vermelho. Então, aqui nós temos um dos braços do Mar Vermelho, é chamado Golfo de Ágaba, Golfo de Ágaba. O outro braço não aparece aqui, mas seria o Golfo de Suez. Então, acredita-se que foi aqui, através de pesquisas arqueológicas, que foram encontrados, inclusive nessa região desse golfo, é uma região de menos profundidade. Ela tem, assim, ela é mais rasa, uma profundidade bem menor do que o restante do golfo. E foi nessa região que foram encontrados os, na verdade, pedaços de carruagens e todos esses materiais arqueológicos exatamente foram encontrados ali. Então, os hebreus, lembram, eles saíram do Egito, da terra de Goshen, que era onde eles estavam. E aqui eles ficaram na praia de Nueba, antes de atravessar, não é, o Mar Vermelho, que foi onde Faraó começou, nessa região aqui, a persegui-los, porque achou que eles estavam perdidos, né, no deserto. E eles ficaram aqui, nessa região. Foi aqui que aconteceu, então, o milagre, né, tão incrível deles atravessarem esse golfo, o Mar Vermelho. Aí depois, eles se acamparam aqui, nessa região aqui, que é uma cadeia de montes chamado
essa cadeia chamada Jabel, né, onde tem o Monte Sinai. Aqui eles acamparam por bastante tempo e existia 2 acampamentos, o acampamento dos israelitas, né, e o dos egípcios, que ficava um pouquinho mais distante. Então, eles não acampavam juntos, porque junto com os hebreus, muitos egípcios também saíram. Inclusive, esse povo é que causava muita confusão, né? Essa mistura de idolatria que eles levavam com eles desde os, né, primórdios lá, quando eles aprenderam a adorar ídolos, né, na terra deles, eles levaram com eles, e isso contaminava o povo. E os acampamentos eram separados. Bom, então, aí vocês sabem que durante aquele ano, né, que eles pretendiam chegar à Terra Prometida, quando os 12 espias foram enviados, então, eles estavam no deserto de Parã, possivelmente num lugar chamado Cádiz Barneia. Tá? Então, ali, em Cádiz Barneia, eles ficaram bastante tempo nesse deserto, e Moisés enviou, então, os espias. Os espias foram enviados, mas não a Jericó, eles foram enviados a cidades próximas, né, a Jericó, na Terra Prometida, que é, a gente sabe, não é, onde eles pegaram um grande cacho da videira, né, e 2 homens foram trazendo, né, o cacho da videira. É uma história que as crianças gostam muito, a gente sempre conta, né? E isso aconteceu, então, naquela, digamos, primeira tentativa, né, de entrar na Terra Prometida. A gente pode olhar aqui, eu acho interessante, vamos abrir em Números, que fala um pouquinho sobre onde eles estavam. Números 13, capítulo 13. Antes, no capítulo 12, no verso 16, diz assim: porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã, né, que é aquele deserto que eu acabei de mostrar. E aqui Moisés falou, né, enviando os homens para espiar a terra de Canaã. Lá no versículo 21, tá, os homens, né, quando eles subiram, diz assim: assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron. Então, Hebron ficava ao sul de Jericó, ficava ainda distante de Jericó. Depois eles voltaram no versículo 25, né, de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz Barneia, que seria essa região onde eles ficaram bastante tempo. Ok. Bom, mas o que aconteceu? A gente sabe que o povo não deu ouvidos ao que Deus tinha dito, ficaram assustados quando viram gigantes naquela terra e viram as muralhas e todas as fortalezas e acharam, não, nós não vamos conseguir. 10 dos espias realmente voltaram incrédulos, não é? De que Deus não poderia fazer esse milagre. Só 2, Caleb e Josué, que acreditaram. E aí, por conta dessa descrença, a gente sabe que eles ficaram 40 anos. E eles, possivelmente, né, acredita-se, que ficaram dando voltas nessa região aqui. Até que quando chegou próximo, né, dos 40 anos, então eles estavam, depois de terem sofrido tanto, né, e tantas apostasias tendo acontecido, eles já estavam mais preparados, mais humilhados, não eles, porque aquela geração já tinha morrido, mas a segunda geração já estava mais preparada para obedecer. E foi aí que eles, então, atravessam o Rio Jordão e vão até Jericó para invadi-la, só que não por força deles,
que mais uma vez Deus falou que Ele estaria no controle. E aí que eles passam os 6 dias, né, rodando a cidade, tocando as trombetas, que a gente conhece essa história. Só que antes disso, antes deles atravessarem o Jordão e entrarem, né, em Jericó, acontece algo muito interessante. Interessante para nós hoje. Eu acho que a gente pode refletir sobre isso e tirar lições preciosas, né, sobre o que aconteceu com eles. Vamos ler aqui. Patriarcas e Profetas, página 331. Do lado oriental do Jordão, entre o rio e o elevado planalto que estiveram a atravessar, havia também uma planície com vários quilômetros de largura e que se estendia a alguma distância ao longo do rio. Este vale abrigado tinha o clima dos trópicos. Ali florescia o citim, ou acácia, dando à planície o nome de Vale de Citim. Foi ali que os israelitas se acamparam, e nos bosques de acácia, ao lado do rio, encontraram um agradável retiro. Então, eles estavam no Vale de Citim, um lugar muito gostoso de ficar. Mas o que aconteceu? Por entre aquele atrativo ambiente, encontraram um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território, tão rico em vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados, havia lugares que eram notados pela idolatria e lenciosidade, oferecendo seus próprios nomes e sugestão de vileza e corrupção do povo. Então, eles se encontravam num lugar lindo, maravilhoso, né, como eles almejavam. Só que foi ali que eles enfrentaram a maior tentação da vida deles, eu acredito, tá? Pelo que a gente tem lido nas Escrituras. E foi algo muito sutil, que foi se infiltrando aos poucos. E Deus foi usando instrumentos satânicos que, com aparência de beleza, mulheres lindas, mulheres maravilhosas, que foram usadas por Satanás para fazer com que o povo desobedecesse a Deus. Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produzia os seus efeitos desmoralizadores e quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. Então, a gente vê que quase inconscientemente eles estavam a afastar-se de Deus. Eles não tinham intenção de se afastar de Deus. Não era essa a intenção deles. Só que Satanás é muito astuto. E ele tinha feito uma tentativa com Balaão antes. Só que Balaão não conseguiu amaldiçoar a terra, né, o povo, como o rei Balaque, né, moabita, tinha pedido. Ele não conseguiu, porque o povo ainda era obediente, estava sendo obediente. E Balaão não conseguiu. Só que Satanás, com sua astúcia, pensou num outro plano. E Balaão foi mais uma vez usado, e dessa vez foi bem sucedido. Vamos ver o que aconteceu aqui. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios, os moabitas. Mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarme e tão silenciosamente eram executados os seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Então foi uma infiltração lenta, muito lenta, ninguém se apercebeu. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus,
seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos, até para os guardas do povo. Vejam, meus queridos, a astúcia do inimigo é tão grande que ele vai usar de instrumentos para cada geração, né, muito bem escolhidos para enganar o seu povo. Por exemplo, nós estamos na geração da tecnologia, de um conhecimento incrível. A gente tem esse conhecimento muito rápido, globalizado, de uma forma tão rápida que vocês basta clicar uma tecla, você já sabe o que está acontecendo no mundo todo, né? As pessoas hoje, a maioria consegue, né, estudar e até ser autodidata apenas através da internet. Você basta entrar numa página e estudar aquele assunto e você aprende. Então, a tecnologia, né, ela está tão avançada e o inimigo, ele utiliza esses meios, ele utiliza esse conhecimento. E esse conhecimento, ele acaba sendo usado de uma maneira distorcida para enganar o povo de Deus. Hoje isso acontece entre nós. A gente sabe, a gente tem experiência, já tem vivido, né, momentos em que um grande conhecimento, ele pode gerar apostasia quando esse conhecimento não provém diretamente da fonte, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o pior ainda é que quando esse conhecimento ele é impuro, né, ele é misturado com falácias, com mentiras, se torna muito mais perigoso, muito mais. O inimigo não é bobo. Ele sabe que estamos no fim, que o tempo dele é curto. Ele quer enganar os próprios eleitos, se possível. Se possível. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que ainda luta pelos seus, e um Deus que usa instrumentos, através da oração, para que os seus sejam poupados desses enganos. Então, o mesmo já aconteceu, e reflete muito o que na nossa geração passamos. Dentro da nossa igreja, dentro do grande corpo da Igreja Adventista, não temos nós vivido, presenciado idolatria, seja na música, seja na escolha dos alimentos, seja no vestuário, em tantos ramos diferentes. Não temos presenciado uma apostasia muito grande. O irmão estava falando, né, na Flórida, né, você estava falando de uma igreja que ele foi onde o culto todo era rock. Em Loma Linda, quando eu morei em Loma Linda, era assim. Tinha até aquela, como é que chama? A fumaça seca, aquela que eles gelo seco, gelo seco que eles colocam para fazer todo, né? Que os jovens gostam. E os jovens, nossa, eles realmente entram em êxtase, quase, vendo, né? É uma apresentação mundana, totalmente mundana, profana, usando a palavra de Deus. E a gente poderia aqui discorrer, né? Muitos exemplos. Então, nós sabemos que essa apostasia existe. Infelizmente, já foi profetizado que ia haver, e a gente sabe. Mas também nos ministérios independentes, nos pequenos centros, pessoas que se reúnem, a gente sabe que existem muitos ministérios independentes que dão um valor incrível ao Espírito de Profecia, mantêm-se fiéis, não é, às reformas, mas não estão livres também dessa apostasia. Por isso que nós temos que ter a nossa bússola conosco o tempo todo.
E a senhora White fala, naquele capítulo que eu gosto muito do Grande Conflito, a única salvaguarda, que a nossa única salvaguarda é a Bíblia. É a Bíblia, porque os sofismas de Satanás, eles são incríveis. E engana, assim como o antigo Israel foi enganado. E olha o que aconteceu. O objetivo das mulheres era o quê? Seduzir os hebreus a transgredir a lei de Deus. Por quê? Porque no momento que eles transgredissem a lei de Deus, o que aconteceria? Deus se afastaria, porque Deus ele não pode estar presente quando você está transgredindo deliberadamente a lei dele. E aí o povo estaria aberto às tentações do inimigo e cairia nas tentações do inimigo em apostasia. Por sugestão de Balaão, então lembrem que Balaão tentou antes amaldiçoar, não conseguiu, porque eles estavam obedecendo a lei de Deus. Por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe designada uma grande festa em honra a seus deuses. E arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Olha só, um profeta de Deus, que se dizia profeta de Deus, ele sugeriu essa festa, porque ele sabia que no momento que os filhos de Deus desobedecessem, quebrassem a lei, eles estariam suscetíveis a Satanás. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Caíram na cilada de Satanás. Iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestes, das vestais gentílicas. Oi? Sim, sacerdotisas gentílicas romperam sua fidelidade para com Jeová. Romperam sua fidelidade, quebraram a lei. Unindo-se-lhes nos folguedos e festins, a condescendência com vinho anuviou-lhes os sentidos e derribou as barreiras do domínio próprio. Perderam o domínio próprio. A paixão teve pleno domínio e, havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. E aí o inimigo conseguiu o propósito dele, através desses instrumentos, as mulheres que de maneira desapercebida foram se infiltrando no acampamento, sutilmente, aos pouquinhos, e eles se deixaram enredar na cilada de Satanás. Não demorou muito tempo para que o veneno se espalhasse, como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. Vejam só, não foram soldados com armaduras, com instrumentos de guerra que venceram eles. Foram outros instrumentos. Satanás sabe exatamente o que ele vai usar para cada um. O povo parecia ter endoidecido. Os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir. Então, imagina os anciãos, aqueles escolhidos, foram os primeiros a transgredir. E eram tantos os culpados dentre o povo que a apostasia se tornou nacional. Então, todo o Israel apostatou. Juntou-se, pois, Israel a Baal-peor. Essa foi a grande apostasia. Um pouquinho antes deles atravessarem o Rio Jordão e irem para a Terra Prometida. Quando Moisés se apercebeu do mal, as tramas de seus inimigos tinham sido tão bem-sucedidas que não somente se achavam os israelitas a participar do culto licencioso do Monte Peor, mas os ritos pagãos estavam vindo a ser observados no acampamento de Israel. Ou seja, eles começaram a rotina de fazer os mesmos ritos, os rituais que eles aprenderam de idolatria.
O idoso chefe encheu-se de indignação e acendeu-se a ira de Deus. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Deu-se ira e muitos morrem, assim como Deus tinha feito no passado, sempre para preservar um povo livre da idolatria. Deus tinha que agir dessa forma, e foi assim que ele agiu dessa vez. Agora, o que eu quero refletir nos minutos finais é que eles estavam prestes a entrar em Canaã. E nós estamos prestes a entrar na Canaã celestial. Será que o inimigo não vai usar estratégias semelhantes? Será que essas apostasias que têm acontecido já não são planos do inimigo para que a gente não entre na terra prometida, na Canaã celestial? Com certeza, eu acredito que sim, porque nós estamos muito próximos, assim como eles estavam próximos de entrar na terra prometida. Vejam que quando Balaão foi chamado para amaldiçoar os hebreus, não pôde com todos os seus encantamentos trazer mal sobre eles, pois o Senhor não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, porque eles não tinham desobedecido. Mas quando, em virtude de cederem à tentação, transgrediram a lei de Deus, sua defesa se afastou deles. Vejam que interessante, enquanto a gente obedece à lei de Deus, a gente tem um escudo, a armadura de Deus ao nosso redor. A lei de Deus é sagrada. Não é brincadeira isso. Não é brincadeira. Porque é a nossa armadura, o nosso escudo que nos protege. Ali, transgrediram a lei de Deus, sua defesa se afastou deles. Quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Então, você é fiel, você tem a proteção de Deus. Daí, exercer Satanás todo o seu poder e seus ardis para o seduzir ao pecado. Porque no momento que Satanás consegue fazer com que você quebre a lei de Deus, você está sem aquele escudo de proteção. Você está suscetível. Se aqueles que professam ser depositários da lei de Deus se tornam transgressores de seus preceitos, separam-se de Deus e serão incapazes de subsistirem perante seus inimigos. Quem que professa ser depositário da lei de Deus? A igreja de Deus professa isso. O Israel moderno hoje professa isso. Mas se você se torna transgressor dos preceitos, você se separa de Deus. E aí você não tem como, você é incapaz de subsistir ao inimigo. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá essa distinção. Não poderá ser de outra maneira. Então, se você é fiel e você segue os ensinos da palavra de Deus, vai haver essa distinção. Porque hoje, infelizmente, se a gente vê duas mulheres na rua, uma é adventista, outra não é, dificilmente a gente vai ver quem é adventista e quem não é. Porque se vestem da mesma forma, muitas vezes. Então, às vezes comem, né, a comida que o mundo oferece. Então, é difícil, é muito difícil hoje, né, percebermos essa distinção. Mas, se você seguir os ensinos, então, essa distinção poderá ser vista. As advertências feitas aos hebreus contra o identificarem-se com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se ao espírito e costumes dos ímpios. Então, ela está falando aqui para o nosso tempo, para o tempo dela, para o nosso tempo, né? Então, as advertências servem para nós. Nós não podemos nos identificar com os gentios. Mas, como Cristo fez, nós devemos nos misturar a eles com o propósito de sermos um exemplo, como era o intuito de Deus com Israel antiga. A gente lembra que, na época de Salomão, a rainha de Sabá,
ela ficou surpresa, ela ficou maravilhada quando ela viu como Salomão governava a sua casa, a comida que eles comiam, tudo, as vestimentas, e tanto que ela disse assim, ela falou sobre o Deus, né, de Salomão sem conhecer esse Deus. Ela disse que maravilhoso é esse Deus, ela bendiz esse Deus, ela deu graças a esse Deus, que ela nem conhecia, pelo exemplo. Esse era o propósito de Deus para Israel. Só que o povo, ele se misturava com os gentios no sentido de se misturar à sua idolatria e trazer essa idolatria para dentro do seu acampamento. E não de ser um exemplo, de fazer o diferencial, de ser diferentes. Não, eles acabavam se tornando iguais aos gentios. E é o que acontece hoje, infelizmente. Nós temos que ser um povo diferente, um povo que as pessoas, ao olharem para nós, vejam, não, tem alguma coisa nessa pessoa que é diferente das demais. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, para as nossas vidas. Que a gente possa, de repente, causar um questionamento na outra pessoa, ela vai pensar, não, o que tem nessa pessoa de diferente? O modo dela comer é diferente, o modo dela se vestir é diferente, o modo dela falar é diferente. Esse era o propósito de Deus, sempre foi o propósito de Deus. Cristo nos fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não temos que amar o mundo, mas nós estamos no mundo. Então, nós não temos que nos afastar das pessoas, né? Nos excluirmos, não. Mas nós não temos que participar dos pecados que o mundo participa, nós temos que mostrar para eles a graça de Cristo e fazer a diferença nesse mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, eu quero agora, encerrando, fazer um paralelo. Essa apostasia, antes deles entrarem na Terra Prometida, foi a última apostasia do povo de Israel, antes deles entrarem na Terra Prometida. Ela pode ser chamada de apostasia ômega. Houve uma outra apostasia muito séria, um pouco antes, que a gente poderia chamar de apostasia alfa, que foi lá no início, um pouco antes não, né? No início dos 40 anos, com Corá, Datã e Abirão. Vamos só ler duas citações do Espírito de Profecia para recordar como é que foi. Os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo para restringir-lhes a murmuração e indisciplina. Mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu os mais amargos frutos. As rebeliões anteriores tinham sido meros tumultos populares, surgindo dos impulsos momentâneos da multidão exaltada. Agora, porém, formou-se uma conspiração muito bem fundamentada, como resultado de um propósito decidido de subverter a autoridade dos líderes designados pelo próprio Deus. A rebelião era contra os líderes, contra Moisés e contra Arão. Ou seja, esses três, Corá, Datã e Abirão, eles estavam criando uma revolta contra os líderes de Israel, dizendo que eles não eram justos, que, enfim, que eles tinham tirado eles do Egito para que eles passassem fome no deserto, e começaram, então, a colocar esse espírito de rebelião no povo. Durante algum tempo, essa obra foi promovida em segredo. Entretanto, logo que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma explosão franca, Coré apareceu à frente do partido e acusou publicamente a Moisés e Arão de usurparem a autoridade, de que ele, Coré e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Houve, além disso, a acusação de que o povo fora despojado de sua liberdade e independência. Isso aí me parece muito com o que Lúcifer fez, né, no céu. Aqueles ciúmes, aquela inveja, mesma coisa no coração, não é? Desses três. Demais é já, disseram os conspiradores. Pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Né? Dizendo isso para Moisés e Arão.
E aí, isso gerou uma apostasia que, novamente, Deus teve que se manifestar para com que fossem, não é, eliminados, como Deus normalmente fazia com o povo de Israel, para que eles pudessem se manter o povo eleito, porque senão eles iriam se misturar com os gentios e a promessa não teria sido cumprida. Então, apostasia ômega e apostasia alfa, como aconteceu no antigo Israel, essas apostasias vão acontecer no Israel moderno também. A própria senhora White fala. Apostasia alfa, não sei se vocês lembram, isso seria assunto para um outro estudo, né? Ela aconteceu no tempo de Kellogg, quando ele, através do panteísmo, se rebelou contra Deus. E essa é chamada a apostasia alfa. A senhora White fala em Mensagens Escolhidas: não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. Aqui ela está falando sobre o livro que Kellogg escreveu e que ela proibiu que fosse editado, mas que ele, né, insistiu, que é o Living Temple, o templo vivo. E então ela coloca que essa apostasia estava acontecendo naquela época, e ela fala o seguinte: o ômega será de natureza mais assustadora. Então, ela menciona que haverá apostasia ômega e será de natureza mais assustadora. E a apostasia alfa, então, ela é apresentada no Living Temple, que é o livro, né? Estou instruída a falar claramente. Enfrentai-o é a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente, sem tardança. Mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo a fim de examinar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. No livro Living Temple, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. E ela fala depois, em outros escritos, que quando a gente conhece bem a apostasia alfa, que aconteceu na época de Kellogg, e aprende, né, sobre tudo que estava envolvido naquela apostasia, nós teremos mais condições de identificarmos a apostasia ômega quando ela surgir. E outros estudos, né, podem ser feitos para que a gente possa fazer essa comparação. Inclusive, já foi colocado no grupo, que são traduções que foram feitas, né, que o Guilherme fez, e eu até traduzi desse tipo de assunto, comparando a apostasia alfa com a apostasia ômega, mostrando as similaridades. Então, ela fala que a apostasia ômega seria de natureza mais assustadora. E aqui, para encerrar, eu quero ler essa última citação, que diz assim: Satanás tem tomado toda a medida possível para que nada venha entre nós como um povo, para nos reprovar e censurar e exortar-nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até ao fim. Deus no passado suscitou homens e ele ainda tem homens de oportunidade, preparados para cumprir as suas ordens, homens que atravessarão as restrições que apenas se assemelham a paredes rebocadas com reboco não preparado. Quando Deus põe o seu espírito sobre os homens, eles trabalham, proclamarão a palavra do Senhor, erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será amesquinhada, nem perderá seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Me chamou a atenção aqui. Proclamarão a palavra do Senhor, erguerão a voz como uma trombeta. Quando os hebreus atravessaram o Rio Jordão e foram cercar Jericó,
Qual foi o instrumento utilizado por eles? Trombeta. Apenas. Essa era a arma, entre aspas, deles. Né? Trombeta. E Jericó, ela pode ser comparada à Babilônia. E foi destruída através do som das trombetas. Então, assim como no Israel antigo, as trombetas foram um instrumento para a destruição, né, de Jericó, da, digamos, Babilônia daquele tempo, hoje as trombetas vão ser utilizadas, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque esses homens vão erguer a voz como uma trombeta, dando à trombeta o sonido certo. Esse é o propósito de Deus. E esses homens, com certeza, vão saber separar verdade de mentira. Porque o maior engano do Satanás é misturar a verdade com falácias e fazer com que as pessoas abandonem tudo. Isso ele tem usado. Essa artimanha ele tem usado. Então, nós temos que pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ajude a discernirmos as joias preciosas que estão muitas vezes misturadas com, né, mentiras, e poder, através da palavra de Deus, ter um guia, né, um guia que é infalível e que vai nos levar com certeza a Canaã celestial. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse trabalho que temos agora, no final desse tempo que estamos vivendo. Esse é o meu desejo para todos nós. Amém. Vamos cantar o hino final. É 233. 233. Amorosa e vista, ao Cristo
Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos porque o Senhor é um Deus misericordioso. Está sempre pronto a nos dar uma segunda, terceira, quarta chance, enfim. O Senhor está sempre de braços abertos para nos resgatar, Senhor. Pai querido, queremos ter Cristo em nossos corações, 24 horas por dia, Senhor. Porque sabemos se estamos com Ele, estamos protegidos contra qualquer mal. Teremos um escudo, Senhor, que vai ser a nossa fortaleza e vai impedir o inimigo de nos seduzir. E nós sabemos que está muito próximo a nossa redenção. Por favor, Senhor, haja conforme a Tua vontade na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa fazer de nós Teus instrumentos, que possamos primeiro alcançar aqueles ao nosso redor, os nossos familiares, e depois aqueles mais distantes, Senhor, antes que o grande dia chegue. Que até o dia de nosso descanso, de nosso sono eterno, possamos agir dessa forma, Senhor, sempre em prol desse trabalho tão maravilhoso que o Senhor nos deu o privilégio de fazermos, meu Pai. Nós rogamos tudo isso e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.